Há quase 8 anos, quando este canal era novo e antes de eu ter barba ou cabelos grisalhos nela, fiz um vídeo mostrando que, ao cortar uma uva quase ao meio e colocá-la no micro-ondas, é possível criar plasma. Lá se vão as leis da física. É isso aí. Ainda está indo. A explicação daquele vídeo ficou incompleta. Este sou eu, com meu amigo Dr. Steve Boese, também físico. Então você deve esperar por isso em outro episódio do Veritasium. Para ser sincero, ninguém realmente sabia como esse efeito funcionava. Quer dizer, até agora. Até a publicação deste vídeo, 3 cientistas publicaram uma explicação nos anais da Academia Nacional de Ciências. Eles analisaram esse efeito com câmeras de alta velocidade, térmicas e modelagem eletromagnética, chegando a uma explicação que considero bem satisfatória, indo além do plasma de uva no micro-ondas. Por isso liguei para esses cientistas. Sim, eu já conhecia e gostava dos seus vídeos antes de entrar no projeto da uva. Sério? Sim, então eu já estava meio que interessado antes de entrar no projeto. Cientistas provaram que nem é preciso usar uva. O mesmo efeito ocorre com esferas de hidrogel. São pequenas esferas de polímero que, ao serem colocadas na água, aumentam de tamanho até 100 vezes. Para entender como esquentar uma uva no micro-ondas gera plasma, é preciso saber que um micro-ondas doméstico usa radiação eletromagnética com frequência de cerca de 2,45 GHz. Isso significa que o comprimento de onda das micro-ondas dentro do forno é de cerca de 12 centímetros. Se você conhece radiação eletromagnética, sabe que fenômenos interessantes surgem quando o objeto tem tamanho próximo ao comprimento de onda, o que não acontece com uma uva. Ela não tem 12 centímetros. Mas a quantidade importante é qual é o comprimento de onda dentro do objeto, dentro da uva. 12 centímetros no ar, mas o índice de refração do material da uva deve ser próximo de 1,33 ou algo assim, certo? Então, em comprimentos de onda visíveis é muito menor, mas no regime de micro-ondas o índice de refração é quase 10. Seu índice de refração é bem mais alto. As micro-ondas passam cerca de 10 vezes mais devagar na uva do que no ar. Sim. Isso significa que o comprimento de onda é 10 vezes menor do que no ar. Então, em vez de 12 centímetros, é cerca de 1,2. Mais ou menos do tamanho de uma uva. Se você colocar uma uva inteira no micro-ondas, percebe que as micro-ondas ficam presas nela devido ao alto índice de refração e ao tamanho da fruta. Porque acontece que, quando você tem uma esfera cujo diâmetro é aproximadamente igual ao comprimento de onda da micro-onda no material, na verdade, ela pode ficar presa ali dentro. Então ela interage, meio que ricocheteia nas bordas da esfera e não consegue sair. É uma reflexão interna completa? Sim, praticamente isso. Que interessante, nunca tinha pensado assim. Então as micro-ondas ficam presas dentro da uva e elas realmente formam esses modos ressonantes. Você pode pensar nelas como ondas estacionárias, apenas maneiras pelas quais os campos eletromagnéticos gostam de oscilar dentro de uma uva, de modo que o campo eletromagnético máximo fica exatamente no centro da uva. Quando você coloca no micro-ondas, você vê que ela esquenta não de fora para dentro, como você esperaria se ela estivesse apenas absorvendo micro-ondas, mas sim de dentro para fora. Se colocar outra uva no micro-ondas, o mesmo ocorre. As micro-ondas ficam presas também na segunda uva e a amplitude é maior bem no centro da uva, então o aquecimento ocorre principalmente ali. Mas se você aproximar essas duas uvas, deixando-as mais próximas do que, digamos, um comprimento de onda, aí você começa a ter interações entre os campos eletromagnéticos de uma uva e da outra. E, na verdade, se você fizer as uvas se tocarem, então o maior campo eletromagnético ocorre justamente no ponto de contato entre as duas uvas. E é justamente aí que você vai ter os maiores campos eletromagnéticos oscilantes. E é nesse ponto que essas uvas vão esquentar mais. Interessante que não é necessário cortar as uvas ao meio. 2 uvas lado a lado produzem esse efeito, desde que fiquem em contato. Por isso, em muitos vídeos aparece um vidro de relógio usado para manter as uvas juntas. Agora,
Com os campos eletromagnéticos muito fortes na interseção das duas uvas, o que pode acontecer é surgir algumas faíscas, uma quebra do ar. Ou seja, os campos elétricos são fortes o suficiente para ionizar o ar, criando essas faíscas, e é isso que leva ao plasma. Isso cria esses íons que podem então receber mais energia das micro-ondas. Você pode ver aqui pulsando a 120 Hz. Isso é o dobro da frequência de 60 Hz da rede elétrica, pois a amplitude das micro-ondas pulsa 2 vezes por ciclo. E do que é feito esse plasma? Bem, os cientistas analisaram o espectro do plasma de uma uva e descobriram que há uma linha de emissão forte de potássio e também uma linha de emissão de sódio. Então, parece que esses íons devem ser bem comuns na uva, e quando o plasma se forma, são esses íons que são lançados no ar, e é isso que estamos vendo. Uau! Quem precisa de drogas? Agora, o tamanho das uvas é importante, o que eu já suspeitava, porque você não vê isso acontecendo com muitas outras frutas macias. Mas você não precisa deixá-las exatamente do tamanho certo. E isso acontece porque a água absorve micro-ondas. Então, os cientistas fizeram algumas simulações disso e, se você tivesse um material dentro da uva que não absorvesse micro-ondas, o que você veria é que, em determinados tamanhos específicos, você teria uma amplificação extrema dos campos eletromagnéticos. Basicamente, é um tamanho específico que você teria que atingir para conseguir a amplificação. Mas, sendo feito de um material absorvente, como a água, isso amplia os picos. Você tem menos amplificação do campo, mas cobre uma faixa maior de tamanhos. Por isso, muitos tipos de uva funcionam, mesmo com tamanhos diferentes. E sobre as aplicações dessa pesquisa, o que você acha? Pessoas como eu ficam empolgadas, porque isso é um truque divertido. Além disso, o que você pensa sobre as aplicações disso? O principal limite na fabricação de microchips atualmente, em torná-los cada vez menores, é a litografia. Ou seja, como fazer essas características muito pequenas. O fenômeno revela que duas esferas com tamanho e índice de refração certos conseguem focalizar energia eletromagnética em um ponto minúsculo entre elas. Neste caso, até 1 milímetro a partir de radiação com 12 centímetros de comprimento de onda. Alcançar foco semelhante com luz melhoraria significativamente as técnicas atuais de litografia. Então, se pudéssemos, de alguma forma, aproveitar isso para fazer essa litografia, para talvez escrever coisas muito pequenas, poderíamos realmente usar a luz para criar características muito pequenas. Você poderia criar uma marca de 2 nanômetros com resolução semelhante. Isso ajudaria a continuar algo como a lei de Moore. Sim, isso ajudaria a manter a lei de Moore, como integrar elementos pequenos em um chip. Então, fico feliz que finalmente consegui explicar como esse efeito funciona. Você gostou? Sentiu que entendeu? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Também gosto muito deste vídeo, que é o anterior. Então, se você ainda não viu, vai lá conferir. Vou incluir um link do vídeo original da uva, que pode não ser tão bom porque tem 8 anos. Mas, de qualquer forma, obrigado por assistir.